nós falamos a respeito da dissolução do vínculo conjugal e da extinção através da morte e do divórcio. Também falamos a respeito de um histórico envolvendo o divórcio num primeiro momento. Trabalhamos com isso toda a evolução legislativa que vinha desde o Código Civil de 1916, passando pela Emenda Constitucional 9, trabalhando também o Código Civil de 2002, antes dele a Constituição de 88 e por fim falando a respeito da Emenda Constitucional 66 de 2010. Nesta evolução foi possível perceber o quanto o divórcio mudou e também discutir a respeito da pertinência e da ainda existência da separação judicial ou não. Finalizamos aquela semana falando a respeito da emenda constitucional e dos aspectos legais do divórcio. Hoje damos início ou começamos a trabalhar a partir do Código Civil de 2015, nossa última alteração legislativa que diz respeito ao divórcio enquanto meio de extinção do vínculo conjugal. A alteração legislativa que trouxe o Código de Processo Civil e que manteve o divórcio, a separação e que trouxe também a possibilidade de dissolver a união estável, diz respeito a um paradigma um tanto quanto desafiador. Por que digo isso? Porque na legislação anterior que nós vimos, especialmente na Emenda Constitucional 66 de 2010, que foi a última alteração que abordava o divórcio, nós vimos que a maioria dos doutrinadores debatia a possibilidade de não se fazer mais a separação e tão somente o divórcio. Nesse sentido, a expectativa que se tinha era de que gradativamente a separação deixasse de existir, ainda que formalmente em vigor, uma vez que a alteração da emenda constitucional se deu tão somente quanto à Constituição, não existindo uma alteração no Código Civil. Porém, o Código de Processo Civil manteve a figura da separação e, nesse sentido, ganhou força o posicionamento daqueles que defendem a permanência da separação. A partir disso, nós passamos a falar de separação ou mantemos a possibilidade de fazer a separação antes do divórcio. Porém, é uma possibilidade, não mais uma necessidade. E o que se percebe na prática é que gradativamente o número de processos que envolvam a separação judicial tem diminuindo, mantendo-se sim com um percentual crescente o número de divórcios. Por que as pessoas hoje procuram só o divórcio e não procuram a separação? Primeiramente porque a separação dissolve a sociedade conjugal, mas não o vínculo matrimonial, ou seja, ela rompe com direitos e deveres matrimoniais, mas não permite um novo casamento, não dissolve o vínculo existente entre marido e mulher. Num segundo momento, a separação já não é tão importante porque não há mais a discussão da culpa, e isso já pacificado especialmente pela jurisprudência. Num terceiro momento, também não se busca a separação hoje com tanta intensidade como anteriormente, porque a separação é um mecanismo que muitas vezes precede o divórcio, ou que deve precedir o divórcio quando utilizada, e que gera um sistema duplo, ou seja, dois processos, gastos dobrados e muitas vezes estresse ou até processos com dificuldade e consequentemente com abalos emocionais. Então, por isso, as pessoas hoje procuram fazer mais o divórcio e menos a separação, ou deixaram de lado a separação. Ponto vantajoso da separação: ela permite o restabelecimento da sociedade conjugal, como já tínhamos visto anteriormente, coisa que o divórcio não permite. Uma vez divorciado o casal, a única hipótese de voltar a ser casados é casando novamente. Já na separação, uma vez separados judicialmente, eles podem restabelecer a sociedade conjugal através de uma petição assinada por ambos e endereçada ao juiz, ou através de uma escritura pública, caso a separação tenha sido feita anteriormente, também por este caminho. É claro que isso se dá porque a separação não rompe o vínculo e sim dissolve a sociedade conjugal.
Dando então continuidade, falaremos a respeito da separação e do divórcio consensuais no Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016. Então, o que nós temos, né? Havia uma expectativa de que a separação deixasse de ser utilizada. E hoje nós temos, então, um certo resgate da separação via Código de Processo Civil. Então, o legislador manteve a separação, frustrando a expectativa de que ela não apareceria mais nessa que é a última alteração legislativa que diz respeito ao casamento e à dissolução do vínculo e da sociedade conjugal. Então, o legislador manteve e posteriormente o STJ também reforçou esse posicionamento, dizendo que a separação judicial sim ainda existe e que pode ser feita. E o STJ se baseou para este posicionamento justamente no fato de que o Código de Processo Civil de 2015 resgatou esta figura ou manteve esta figura quando a expectativa caminhava no sentido oposto. Então nós temos, a partir do Código Civil de 2015, a possibilidade de ainda fazermos uma separação judicial e termos ainda a possibilidade de restabelecer o vínculo, ou melhor, a sociedade conjugal. Então, o que nós precisamos ter a partir do Código de Processo Civil em uma petição de divórcio ou de separação consensuais? E aí gostaria que vocês me acompanhassem na tela. Quando um casal busca um divórcio ou uma separação consensual, de acordo com o Código de Processo Civil, ele deve colocar ou descrever as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas, e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Então, esses são os pontos básicos para uma separação ou para um divórcio, de acordo com o Código de Processo Civil. Toda vez que um casal busca este caminho para pôr fim, seja a sociedade conjugal ou ao vínculo matrimonial, estes itens devem estar presentes, bem como a documentação que dá respaldo a estas situações ou a estes combinados, a este acordo. Além disso, conforme o próprio Código de Processo Civil, nós tivemos uma simplificação no procedimento. Anteriormente, era possível a audiência preliminar, na qual as partes eram alertadas a respeito da separação ou do divórcio, dos seus efeitos e das suas consequências, e ainda era possível a existência de uma audiência de ratificação, caso o juiz não sentisse segurança nos ex-cônjuges ao propor a ação ou ao conversar dentro da sala de audiências a respeito do rompimento do vínculo conjugal ou da dissolução da sociedade conjugal. Então era possível que se tivesse esses dois momentos e essas duas audiências. Muitas vezes elas aconteciam em um único ato, no qual o juiz alertava a respeito do procedimento e já buscava a ratificação dos ex-cônjuges ou ainda cônjuges a respeito da separação ou do divórcio. Hoje, esta audiência, de acordo com o Código de Processo Civil, não é mais necessária. E nós já temos inclusive decisões dizendo que não é anulável o procedimento de separação ou de divórcio que não teve uma audiência de ratificação. Isso significa um ganho de tempo e uma simplificação no procedimento, o que vem muito no sentido de descongestionar, desburocratizar e diminuir o tempo do processo. Então, esta é uma alteração bem significativa no Código de Processo Civil. Além disso, nós também verificamos que é viável a separação ou o divórcio de acordo com o CPC, sem que haja partilha de bens. Então, já falávamos anteriormente, a partilha de bens neste momento é uma prerrogativa, as partes podem propor o divórcio ou a separação sem fazer a partilha, deixando para um momento posterior e então depois ajuizar uma ação para partilhar o patrimônio ou até mesmo fazer isso via escritura pública num procedimento de partilha extrajudicial. Muitas vezes as pessoas deixam de partilhar o patrimônio advindo do casamento por um motivo muito prático.
as questões que envolvem as custas do processo e outras tantas vezes em função até de alguns percalços ou de ajustes na organização patrimonial que precisa ser feito antes do momento de separação ou de divórcio. Então, é perfeitamente possível, já não é a partir do Código de Processo Civil, anteriormente a partir do Código Civil de 2002 já era cabível a separação ou o divórcio sem a partilha dos bens. Se optarem por fazer a partilha, precisarão levar toda a documentação a respeito desses bens, buscar avaliações e depois proceder então no pagamento de custas, também posteriormente nos impostos, enfim, todos os gastos para fins de partilhar e averbar esta partilha que diz respeito ao patrimônio do casal. Por fim, muito importante dizer que a partilha se dá, via de regra, a partir do regime de bens. O regime de bens é o que determina como esse patrimônio será dividido entre os ex-cônjuges. Qualquer coisa diferente deve partir do consenso dessas pessoas ou então respeitar determinação legal diferenciada daquela disposta no Código de Processo Civil e no Código Civil. Então, nós poderíamos ter aqui como exceção a partilha de bens, por exemplo, o bem adquirido pelo Minha Casa Minha Vida, ou melhor, como exceção ao regime de bens, a partilha do bem adquirido pelo Minha Casa Minha Vida. É uma situação excepcional, afora essa e algumas outras poucas, nós teremos sempre o respeito ao regime de bens para determinar como o patrimônio será dividido, seja no divórcio ou na separação. Além disso, é importante falar a respeito da possibilidade do divórcio e da separação extraconjugais, ou melhor, extrajudiciais. O divórcio e a separação extrajudicial está disposto no 733 do CPC. Esse artigo dá um caminho ou regra, um modo como isso deverá acontecer. Num primeiro momento se observa que devem ser situações de consensualidade, onde as partes chegam a um acordo e não tem nenhum desacordo com relação a nenhuma cláusula do processo. Então, sendo essa situação, não existindo filhos menores ou incapazes ou filhos nascituros, é possível fazer a separação e o divórcio extrajudiciais. Nesse sentido, observa-se que existe um custo menor e um ganho de tempo, principalmente porque essa partilha não precisa ser homologada judicialmente. Nós não precisamos trabalhar com a homologação desta partilha feita de forma extrajudicial. As pessoas que buscam a partilha e o divórcio extrajudicial ou a separação extrajudicial devem estar acompanhadas de advogado. Pode ser um único advogado para ambas, ou então pode ser o defensor público, ou cada uma delas pode ter o seu advogado. Aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as custas do processo terão a seu favor a justiça gratuita, e isso significa a isenção do pagamento de custas da escritura, a isenção do pagamento do advogado, pode ser via, como eu disse antes, defensoria pública, e também todos os custos referentes à averbação, da partilha ou do próprio divórcio ou da separação. Então, é uma forma prevista no Código de Processo Civil atualmente e que tem por objetivo diminuir o tempo do processo e os custos, tornando mais acessível a justiça e mais acessível o procedimento de divórcio ou de separação judiciais. Deixando de lado as questões que envolvem o Código de Processo Civil, até porque já esgotadas aqui, nós vamos agora trabalhar a respeito do divórcio judicial nas duas hipóteses, divórcio judicial consensual ou o divórcio judicial litigioso. Gostaria de recordar que o divórcio é uma das duas hipóteses de pôr fim ao vínculo conjugal, ou seja, ele extingue o vínculo conjugal, assim como a morte, a sua presunção ou a ausência. Então, nós vamos agora abordar as questões práticas que envolvem o divórcio judicial. Num primeiro momento, falaremos de divórcio consensual ou divórcio por mútuo consentimento, ou como tradicionalmente chamado pelos usuários do sistema de justiça, o divórcio amigável.
Num primeiro momento, é preciso dizer que o divórcio consensual depende de uma petição que deva ser assinada por ambos os cônjuges, com um único advogado ou representados cada um pelo seu profissional. E essa petição precisa ter, num primeiro momento, todas as cláusulas, todos os acertos feitos, tudo aquilo que diz respeito ao acordo, e precisa também ter todos os documentos que dão respaldo a essas cláusulas e, consequentemente, aquilo que as pessoas estão acordando. Então, é um pedido formulado por ambos os cônjuges. A ação deve trazer necessariamente a certidão de casamento, o pacto antinupcial no caso destes cônjuges terem escolhido um pacto que não seja o de regime de comunhão parcial. Nesse caso, esse pacto precisa estar presente para que se tenha certeza de como deve se dar a partilha dos bens. Eles precisam juntar todas as certidões de nascimento, se tiverem filhos, precisam juntar todos os documentos pertinentes ao patrimônio, se tiverem patrimônio, e se tiverem dívidas, também elencar, atualizar e, posteriormente, dividir as dívidas desse casamento. Então, de uma maneira muito geral, e esses são os documentos que precisam ser juntados a uma petição de divórcio consensual. É claro que existem especificidades, e isso precisa ser tratado no caso a caso, mas, de modo geral, esses são os documentos. A ação de divórcio, ela pode acumular outros pedidos e outras questões. Como eu disse anteriormente, num divórcio que tenha filhos, é preciso tratar os direitos dos filhos. Num divórcio que tenha bens, nós precisamos acertar a partilha. Isso dependerá muito da situação concreta. Um divórcio que não tem patrimônio, não se fala em partilha de bens. Um divórcio que não tenha filhos não precisa abordar questões tais como guarda, convivência ou visitas, ou então as questões que envolvem a pensão alimentícia para os filhos. Então, tudo dependerá da situação concreta. Mas a ação de divórcio pode acumular todos esses pedidos e pode acertar, sendo consensual, todas essas questões num único documento e num único momento. Como eu disse antes, a partilha pode ser efetuada posteriormente, é um direito que assiste aos cônjuges. E uma vez tendo sido decretado o divórcio, recordando, como vimos há pouco, de que não é necessário a audiência, uma vez tendo sido acertado o divórcio, nós vamos ter a expedição de um mandado de averbação ao cartório de registro civil para que se averbe no verso da certidão de nascimento dos cônjuges e no verso da certidão de casamento entre eles, o divórcio, para que fique claro que aquele vínculo foi dissolvido, foi extinto. Também é importante dizer que, sendo essas pessoas usuários do serviço de justiça através da justiça gratuita, elas não terão custos para fazer essas averbações. Também é muito importante dizer que no divórcio judicial consensual, nós podemos ter a partilha e, existindo a partilha, uma vez finalizado o procedimento, é expedido o formal de partilha. Este formal de partilha também deve ser levado à averbação no cartório de registro de imóveis, para que o terceiro possa tomar conhecimento de que o casal fez o seu divórcio, partilhou os seus bens e como ficou a propriedade desses bens. Se existem bens em condomínio ou se existem bens em nome de um ou da outra parte. Então, esta publicidade se dá via averbação nas matrículas dos imóveis. Também é importante dizer que, regra geral, a partilha não pode ser retificada, exceto se a pessoa provar que ocorreu, por exemplo, algum tipo de coação ou de vício de vontade. Nesse caso, nós teríamos duas pessoas que fizeram o divórcio e que tiveram um problema quanto à sua partilha, porque uma delas foi coagida, induzida em erro e assim por diante. Acontecendo este fato, é possível então retificar, ou melhor, buscar uma solução para esta partilha que não foi feita da maneira adequada porque ocorreu o vício de vontade. Exceto nessas situações, nós não falamos a respeito de retificação da partilha.
Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas acabam abrindo mão do patrimônio, achando que com isso compram tranquilidade para manter uma relação futura com o ex-cônjuge, principalmente porque existem filhos. E isso é importante dizer, uma vez feita a partilha e verificado que aquela tranquilidade que se pretendia abrindo mão do patrimônio não aconteceu, não é possível refazer a partilha. Então, isto é necessário que fique bem claro para os atuais cônjuges, futuros divorciados. Além disso, se posterior à partilha for descoberto algum bem que não tinha sido incluído naquela partilha, naquele divórcio, é possível que ocorra o que nós chamamos de sobrepartilha. Então, a partilha feita se mantém, mas os cônjuges, ou melhor, agora os divorciados, podem dividir esse bem numa ação que nós chamamos de sobrepartilha. Importante verificar e dizer que nós temos a chance de recusar a homologação. O juiz pode recusar a homologação na partilha ou em qualquer outro item no contexto geral do divórcio, se ele perceber que uma das partes ou os filhos vão ter prejuízos, estão sofrendo algum tipo de prejuízo. Para as partes, o prejuízo muitas vezes se dá a partir da divisão dos bens. Em alguns casos pode acontecer de se propor um divórcio consensual, no qual uma das partes sai com 5%, com 10% do patrimônio e a outra parte sai com 95%, 90% do patrimônio. Nesse caso é flagrante que um dos lados vai sair em desvantagem. Outra hipótese é quando os filhos estão sendo objeto de acertos, mas não se acerta nada quanto à pensão alimentícia. Ou seja, os filhos estão elencados no divórcio, o casal está falando a respeito da guarda e das visitas, mas não se manifesta quanto a alimentos. E nesse caso é um direito dos filhos que não pode ser esquecido, e aí principalmente o Ministério Público, que é o fiscal, vai levantar essa questão. Nessas situações, o juiz pode deixar de homologar. O artigo 1574 do Código Civil, no seu parágrafo único, traz esta hipótese do juiz recusar a homologação da separação judicial quando perceber essas questões. Quanto ao divórcio, o Código Civil não traz um artigo específico, mas este que eu acabei de mencionar é usado como caminho legal para as situações análogas em se tratando do divórcio. Então, aplica-se para a separação judicial e para o divórcio a questão da recusa da homologação judicial em caso de, digamos, esquecimento ou até mesmo de quando a convenção não prepara ou não auxilia os cônjuges, não protege os seus direitos, ou quando isso não acontece com relação à pessoa dos filhos. Eu gostaria de encerrar esse primeiro bloco convidando vocês a participarem do fórum, a debaterem de forma conjunta e dizer que foi um privilégio, obrigada e até o próximo.